Saúde está de volta e o nosso tema de hoje é a diabetes. Aqui ao meu lado é a endocrinologista Andréa Cunha, já amiga da casa, já esteve aqui em outro programa ano passado e está tirando uma série de dúvidas ligadas à diabetes. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre o que seriam os sintomas, o que seria a própria doença e agora nesse bloco acho que a gente vai receber as perguntas do pessoal de casa também e vamos fazer essas outras, né, ligadas à prevenção, às complicações também desta doença. André, explica para mim um pouquinho sobre essa questão do grupo de risco. Hoje todo mundo pode, digamos, ser diabético em potencial? Então, existem as pessoas que têm um risco mais alto. Então, como eu falei, com a idade, pessoas acima de 40 anos têm maior risco. As pessoas que têm histórico familiar de diabetes são pessoas de mais risco. Pessoas que têm sobrepeso ou obesidade também. Pessoas sedentárias, hipertensas, que têm, ou cardíacas, que têm taxas de colesterol ou triglicéridos alteradas, pessoas que foram gestantes, que tiveram diabetes gestacional, ou mulheres que no passado tiveram partos de filhos que nasceram pesando mais de 4 quilos, e também uso de certas medicações. André, você falou dessa questão de parto, crianças muito grandes. Qual que é a relação? Isso é uma curiosidade minha que eu tive agora no momento da sua resposta. Por quê? Então, quando a gestante teve diabetes gestacional, ela tem uma... predisposição? Não, na verdade tem a ver com a glicose, né? O feto, ele passa a conviver com uma taxa de glicemia mais alta. Entende? E isso estimula a produção de hormônios, tanto que a insulina do neném, quando nasce, ela é mais alta para poder combater essa taxa de glicemia mais alta, e isso aumenta o crescimento do bebê. Aí é comum também nos filhos das gestantes diabéticas ou com já pré-diabéticas ou com diabetes gestacional, após o parto, elas fazem mais hipoglicemia, porque a taxa de insulina do neném é mais alta. Então, ela pode fazer umas hipoglicemias, mas geralmente na sala de parto eles já têm esse costume e nessa situação eles fazem uma glicose e o neném depois a produção de insulina dele vai normalizando. Existe uma prevenção para essa doença? Acho que no mundo hoje, todo mundo muito estressado, todo mundo comendo mal. Tem prevenção? Claro, claro que temos prevenção, né? A gente está controlando nosso peso, né? Que a gente sabe que o sobrepeso é um fator de risco muito forte, porque para a população de alto risco, a pessoa que já é um pré-diabético, o fato da pessoa emagrecer 10% do peso, não precisa ficar magro, só perder 10% do peso. Então, pesa 80 quilos, passa a pesar 72 quilos. E manter com uma dieta saudável, desculpa, e atividade física de 150 minutos por semana, diminui o risco em 56% da pessoa se tornar diabética. Olha, então, ou seja, se controlando, buscando também tratamento e buscando também, eu acho que uma reformulação dos seus hábitos é bem provável, bem possível, né? Digamos assim, de ter uma vida, uma rotina bem tranquila. Por exemplo, a gente fala muito dessa questão, né, da doença em si, das questões ligadas a ela, complicações. Então, vamos lá para esse passo. Quais são elas, né? O que o diabetes pode acarretar também de negativo? Então, a gente divide essas complicações em complicações agudas, que pode acontecer a qualquer momento, e complicações crônicas, que requer anos e anos para acontecer. Então, as complicações agudas é quando a taxa da glicose abaixa demais, geralmente abaixo de 70, e a pessoa tem o que a gente chama de hipoglicemia. E essa hipoglicemia, ela pode dar vários sintomas, batedeira, tremedeira, suadeira, fraqueza, sensação de fome, mas a pessoa pode ter uma crise convulsiva, um coma, pode ser uma complicação mais grave, tá? E levando, inclusive, à morte. Por outro lado, dentro dessa complicação aguda, quando a taxa da glicose fica alta muito tempo, isso pode acontecer uma desidratação muito forte no corpo, por perda de líquido, principalmente pela urina. Então, no tipo 1, a pessoa desenvolve uma coisa que a gente chama de cetoacidose diabética.
gera, além dos sintomas, muita fraqueza, dificuldade de respirar, e a pessoa precisa ser internada e ser tratada geralmente em UTI. E no tipo 2, ela não chega a ter uma cetoacidose, mas ela pode ter um coma por glicose muito, muito alta, que a gente chama coma hiperglicêmico hiperosmolar, um nome complicado. E, por outro lado, as complicações crônicas, então, que requer anos para se desenvolver. E não somente tempo, mas também glicose alta. Então, se você tem um diabetes muitos anos que não está bem controlada, você tem mais risco de complicar do que quem tem a glicose mais controlada. Existe uma relação proporcional. Quanto pior o controle, maior o risco de complicação. E essas complicações, elas acontecem nos vasos sanguíneos, nos pequenos vasos e nos grandes vasos do corpo. Então, nos grandes vasos, doença cardíaca, infarto, derrame, doença isquêmica dos membros inferiores, levando à amputação, é o mais comum. E na doença dos microvasos, dos vasos pequenininhos, os órgãos mais acometidos são os nervos, principalmente os nervos da perna, causando o que a gente chama de neuropatia diabética, os pequenos vasos dos rins, causando o que a gente chama de nefropatia diabética, uma coisa que pode levar à hemodiálise, e os pequenos vasos da retina, que é o fundo do olho, causando o que a gente chama de retinopatia diabética. Então, de tempos em tempos, geralmente uma vez por ano, o paciente tem que ter uma avaliação o médico busca ativamente essas complicações, fazendo exames de fundo de olho, de microalbuminúria para avaliar os rins e o exame clínico dos pés. A gente recebeu uma pergunta aqui da Cida, ela perdeu o marido, né, com essa doença, com diabetes. Obrigada, Cida, um super abraço. Ela é do centro. Silvia, né? Eu falei errado, desculpa, um super abraço. Ela está perguntando o seguinte, e tem pouco a ver com a pergunta próxima nossa. Os meus filhos, né, pai era diabético, faleceu, né, por complicações da diabetes, podem ser em potencial diabéticos no futuro? Então, eu já aproveito o gancho e já faço a pergunta. Existe alguma explicação da causa do diabetes tipo 1, além da genética? Então, o tipo 1, as causas são menos conhecidas do que as do tipo 2. Mas no tipo 1, o fator genético é muito forte. A pessoa ela já tem uma predisposição genética para desenvolver o diabetes tipo 1. E ele não é prevenível atualmente. Existem vários estudos com tratamentos experimentais para prevenção de tipo 1, mas nenhum efetivamente. Então, hoje em dia, se a pessoa for ter diabetes tipo 1, ela vai ter diabetes tipo 1. Existem fatores ambientais, mas nenhum é bem esclarecido. A gente sabe que a amamentação exclusiva no peito até o 3º mês, ela protege para o diabetes tipo 1, mas também o leite de vaca ele não causa diretamente, tá? E a hereditariedade, ela pode acontecer tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2, mas ela é mais forte para o tipo 2. Então, tanto que é mais comum você ver vários membros da mesma família portadoras de diabetes tipo 2. O tipo 1 também pode acontecer, mas é menos frequente. Então, ou seja, esse quadro, se vai evoluir ou não, no caso dos filhos da Silvia, isso é um acompanhamento que eles terão que fazer, né, para ver se, de certa forma, terão a doença, né, vão evoluir com esse quadro, vão ter essa doença. O que a gente sugere, né, é fazer os exames, né, com frequência e procurar ter uma vida saudável, manter um peso saudável. Tá certo. A gente está recebendo várias perguntas do pessoal aí de casa. Muito obrigada. No 3º bloco a gente vai tentar fazer todas elas. A gente vai tirar dúvidas também relacionadas a tratamento. Então fica ligado aí no nosso programa. Se você quer tirar a sua dúvida, ainda dá tempo. 3372-3720 ou nos mande um WhatsApp no 9972-1640. A gente vai para um intervalo pequeno e voltamos já.